Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia! Oh, alegria! Deus é fiel nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando de você em nome de Jesus. Irmãos, vou passar para a palavra aqui, porque mais um dia Ele soprou do fôlego da vida sobre nós, tem nos dado direção, tem abençoado a nossa vida. Vamos glorificar a Deus em nome de Jesus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos passar para a palavra aqui? Irmãos, vamos ler aqui hoje. Ontem nós estávamos falando de fé, né? E fé em Deus, confiar. Olha só, vamos ler hoje Jeremias 33, versículo 2, tá bom? 33, 2, 2 e 3, né? Aí depois Eclesiastes 3, 1, depois versículo 11, e depois Tiago 1, versículo 5, e depois a gente vai para Marcos 10, 46. Presta atenção aqui comigo. Vamos lá. Assim diz Yahvé, que fez a terra, ele deu forma e colocou em seu lugar. Eis que o nome dele é Yahvé, o Eterno. Invoca-me e responder-te-ei, e revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentando à beira do caminho, pedindo esmola. Pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levante-te, ele te chama. Irmãos, vamos lá. Vamos trazer a palavra aqui para a nossa vida. Presta atenção aqui comigo. Assim diz Yahvé, que fez a terra e que deu forma e colocou em seu lugar. Eis que o nome é Yahvé, o Eterno. Irmão, foi Deus que criou as coisas. Foi Deus que fez as coisas e colocou as coisas no seu devido lugar. O que eu quero entender com isso? O que você vai entender? O que nós vamos entender aqui com isso? Deus criou todas as coisas e colocou a terra no lugar dela. O que eu preciso entender? Meu irmão, quando você vai no mecânico, ele vai te explicar sobre o carro, sobre aquilo. Você vai no outro profissional de alguma coisa, porque ele sabe, foi ele que mexeu, ele sabe, ele estudou para aquilo. Irmão, eu preciso ir em Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu vou em Deus. Aí ele fala assim, ó, invoca-me e te responderei,
e te revelarei conhecimento grandiosos, inacessíveis que não sabe. Meu irmão, clama a Deus que Ele vai te mostrar aquilo que você não está enxergando. Faz que nem o Bartimeu. Oh, meu irmão, Deus é fiel. Ele está falando que se você clamar, invoca-me, roga-me, clama, busca, que eu vou responder. É isso que ele está falando para mim e para você. O que eu preciso entender? Quem é Deus? Deus é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor que cuida da nossa vida. Ele que criou esse mundo, ele que estabeleceu essas coisas e colocou tudo no lugar. Aonde que eu vou buscar? Em Deus. Aonde que você vai buscar? Em Deus. Pergunta para Deus. Clama a mim. Olha só, invoca-me. Invoca-me e te responderei. Revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabem. Tem coisa que está inacessível para mim, está inacessível para você. Nós não sabemos como vai resolver, mas a gente vai clamar. E quando a gente invocar a Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai nos mostrar e te mostrarei e te responder-te-ei, revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabe. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, oh, deixa Deus operar na minha e na sua vida. Apenas abra sua boca e clame a Ele. Você não sabe resolver, eu não sei resolver, eu não estou enxergando o que está em oculto, mas eu vou clamar e Ele vai mostrar coisas que eu não sei. Ele vai me dar direção de coisas que eu não sei. Para quê? Para que eu vou fazer isso? Para quê? Para eu viver no tempo certo o que Ele tem para a nossa vida. Para eu viver no tempo certo o que Ele tem para mim e para você. Oh, meu irmão, presta atenção em nome de Jesus. Como é que as coisas vão acontecer? Como é que Deus vai fazer na minha vida? Ele vai fazer no tempo dele. E se eu clamar, Ele vai me responder. Ele fala assim, ó. Aí ele fala assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para o propósito debaixo do céu, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus sabe a hora que Ele vai fazer. Quem não sabe é eu e você, né? Certas coisas, né? Porque tem outras que Ele já nos falou. E aí a gente já sabe. Meu irmão, por isso que eu vou clamar. Se eu clamar, eu vou entender qual que é o tempo certo de eu viver as coisas. Tem um momento certo. Mas eu não estou entendendo. O que eu vou fazer? Eu vou clamar ao Deus Todo-Poderoso que criou a terra, que colocou a terra no lugar dela. Clama a mim. Meu irmão, invoca-me. Deus está falando para eu clamar, para eu invocar, para eu buscar Ele. Eu não sei o jeito que você vai usar, mas chega na presença dEle agora, nesse momento que você está ouvindo essa oração, está ouvindo essa palavra, e fala com Ele que Ele vai trazer para a luz, Ele vai te mostrar, Ele vai abrir os seus olhos, o seu clamor chega nos ouvidos dEle, Ele te chama e a gente vai com bom ânimo na presença dEle. E quando nós chegamos lá, Ele ainda vai perguntar: o que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver, que eu tenha vista. Vai, a sua fé te salvou. Oh, meu irmão, sabe por que ele pergunta? Porque Ele é Deus, Ele é fiel e Ele nos trata exatamente conforme nós precisamos, ser curados, ser sarados, crescer em nome de Jesus. Olha só, ele fala assim, ó: para todas as realizações há um momento certo? Existe sempre um tempo apropriado. Tem um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Meu irmão, as coisas apropriadas acontecem no tempo certo. Aí a gente vê a beleza de Deus, né? A formosura de viver as coisas no tempo certo.
Deus vai fazer no tempo certo. Tudo tá apropriado, as coisas acontecem de maneira apropriada no tempo certo. Não adianta eu querer acelerar, não adianta você querer acelerar. O que eu preciso fazer? Eu preciso clamar, que Ele vai me mostrar e eu vou viver as coisas no tempo certo. O que Ele está falando aqui? Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Oh, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Ele vai conceder para mim e para você com grande alegria. Pede sabedoria para Deus. Oh, meu irmão, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Peça sabedoria para Deus. Você não está conseguindo resolver? Você não está sabendo como é que faz? Não, então clama a mim. Ele fez o mundo, ele criou o mundo, criou as coisas, colocou a terra no lugar dela, porque ele é Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Senhor. Presta atenção aqui comigo. A gente já leu sobre o Bartimeu várias vezes, mas o que nós precisamos observar? Chegaram, pois, a Jericó. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, presta atenção aqui. Olha só, Jesus chegou na cidade. Bartimeu estava pedindo esmola. Ele sabia que Jesus estava indo embora. Ele estava na beira do caminho. Irmão, Jesus estava passando aonde o Bartimeu estava. Se o Bartimeu mudou de lugar de pedir esmola e colocaram ele lá no caminho, ou se ele estava lá todo dia no caminho e Jesus foi bem por aquele caminho, o que eu preciso entender disso? Que Deus nos dá a capacidade, a sabedoria de estar no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque fez tudo formoso ao seu tempo, fez tudo apropriado ao seu tempo. Meu irmão, em nome de Jesus, quando nós clamamos, Ele vai nos revelar o que nós não sabemos. Quando nós buscamos, Ele vai nos dar direção. E aí eu vou aprender a viver as coisas no tempo certo. O que o Bartimeu fez? Ó, Jesus vai passar por aqui. Olha só, eu vou começar a clamar, porque este é o meu tempo. O que aconteceu com a multidão? O que a multidão faz? Ó, assim que ouviu que era Jesus, e muitos o repreendiam, muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu irmão, presta atenção. O tempo da multidão não era o tempo do Bartimeu. O tempo de quem está à tua volta não é o seu tempo. Então, o que eu quero te dizer? Clama, continua clamando, continua buscando, que em nome de Jesus você vai viver a grandeza e o milagre de Deus no tempo certo. Por quê? Porque nós buscamos, nós clamamos a Deus e nós vamos ouvir coisas grandes e firmes que nós não sabemos. O que ele está falando? Clama a mim, invoca-me, e eu te revelarei coisas inacessíveis. Olha só, ele começou a clamar a Deus. Jesus está passando ali no lugar que ele está. Ele começou a gritar ainda mais. A multidão repreendeu. Sabe por que a multidão repreendeu? Não era o tempo da multidão, era o tempo do Bartimeu. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso entender com isso? O que você precisa entender com isso? Não pegue o relógio dos outros para se localizar. Pegue o seu relógio, aquilo que Deus te deu. Cada um tem um tempo de viver o cuidado, a direção, a instrução de Deus, o milagre de Deus. Então, por que ele não parou de clamar?
ele continuou clamando cada vez mais. O que aconteceu? A multidão repreendeu. A multidão não estava no tempo dele. Meu irmão, sabe o que eu quero que você entenda? Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos, quando nós invocamos a Deus, Ele vai nos revelar o momento certo de viver o milagre, de viver a bênção, de fazer isso, de tomar a decisão A ou a decisão B, de tomar a decisão X ou Y. Meu irmão, por quê? Porque Ele vai nos revelar. Ele não está falando aqui na palavra dele. Olha só. Assim diz Yahvé que fez a terra e lhe deu forma. Irmão, Deus deu forma para a terra, Ele sabe exatamente as coisas. Então, o que eu vou fazer? Invoca-me e responder-te-ei. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimento grandioso. Vai acontecer algo, tal lugar, tal horário. Deus te leva, você vai para lá e vive o seu milagre. Mas Deus falou para todo mundo, falou para quem vai viver aquilo naquela ocasião. Meu irmão, em nome de Jesus, o que eu tenho que fazer? O que nós precisamos fazer? Manter a nossa chama acesa, manter a nossa boca aberta, falando com Deus, clamando a Deus, buscando a Deus. Por quê? Porque Ele vai revelar, vai responder conhecimento grandioso, inacessíveis, que não sabem. Tem coisa que eu não sei, mas Deus sabe todas as coisas. Quando eu clamo, Ele nos mostra, e quando Ele nos mostra, nós aprendemos a fazer as coisas no tempo certo. Jesus ia passar ali, ele estava bem no lugar, ele entendeu que era o tempo dele. A multidão começou a tentar atrapalhar, não estava no tempo dela. A multidão, aquelas outras pessoas, não era o tempo deles. Era o tempo do Bartimeu. Meu irmão, em nome de Jesus, comece a clamar a Deus porque Ele é fiel. Muitas vezes nós agimos, tomamos atitudes sem sabedoria. E se eu pedir sabedoria, Ele vai me dar sabedoria. Jesus vai passar aqui, então eu já estou aqui preparado, eu vou começar a clamar. Mas a multidão queria impedir ele de clamar. O que ele fez? Começou a clamar, meu irmão, e clamava ainda mais. Por quê? Porque ele sabe que se clamar a Deus, se clamar a Jesus, Ele vai nos responder. O que a multidão fala para ele? Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Meu irmão, em nome de Jesus, quando chega lá com Jesus, o que Jesus pergunta para ele? O que queres que eu te faça? Irmão, Deus conhece a nossa estrutura, em nome de Jesus. E por mais que seja óbvio aquilo que nós queremos, Ele vai nos perguntar porque Ele quer nos ouvir. Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todo lugar, mas Ele é o Pai do céu e Ele gosta de ter relacionamento com o filho, com a filha dele. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus gosta de ouvir o nosso clamor, a nossa oração. A nossa oração chega na presença dele, Ele quer atender o nosso clamor. Há situações à nossa volta. Vamos orar em nome de Jesus. Papai do céu, eu quero te louvar e te exaltar, Senhor. E eu peço a ti, Pai, que a força desta tua palavra, Pai, alcance a cada um. Abre os olhos espirituais, meu Deus, para que nós possamos enxergar. Abre o nosso entendimento. Papai, eu quero te louvar pelo teu cuidado, pelo teu amor e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Papai, o Senhor é bom e misericordioso e tem cuidado de cada um. Eu peço a ti, papai, enche cada um da tua presença, enche cada um da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti da Tua unção, da Tua presença e da Tua misericórdia, Pai, sobre cada situação. Nos dá sabedoria. Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, e fazer as coisas no tempo que o Senhor determinou e viver, Deus, aquilo que é apropriado no tempo certo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Papai, eu te louvo pelo Teu amor e o Teu cuidado na nossa vida. Eu clamo nessa hora por cada um que está comigo, cada um que está crendo nesta palavra. Abençoa, muda os tempos e as horas,
Transforma, Pai, com o teu poder. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.